Fala, Freud, beleza? Se liga, hoje a gente vai descobrir a mente por trás da força. Sabe de quem que eu tô falando? Hoje a gente vai fazer uma análise psicanalítica completa e única, explorando traumas, defesas e motivações do lendário He-Man. Então, se prepara para mergulhar nas profundezas da psique desse herói mais poderoso de Eternia. Mas antes de eu começar aqui, eu vou pedir para você já dar o like aqui no vídeo, porque é muito importante pra gente. A gente está no começo do canal e sua ajuda é muito top. E sem falar que o YouTube vai entender que o conteúdo é bom e vai mandar para mais e mais pessoas. Será que o He-Man usa mecanismo de defesa? Será que ele sofreu o complexo de Édipo? Claro que sim, eu vou falar para você quando e em qual episódio prova isso, e para quem ficar até o final tem um bônus muito top. Então, não se esquece, já deixa seu like aqui. Bora lá! Seja muito bem-vindo à análise psicanalítica de He-Man, o icônico herói de Eternia. Nessa exploração a gente vai mergulhar nas camadas da mente do Príncipe Adam, examinando a sua criação, traumas, mecanismos de defesa e as motivações por trás das suas atitudes. Tudo sob a lente da psicanálise, afinal, Freud explica. Criado em 1982 pela Mattel, o He-Man é conhecido pela sua dualidade entre Adam, um jovem príncipe aparentemente comum, e o He-Man, um poderoso guerreiro. Essa dualidade reflete o conceito de id e ego, conforme proposto por Sigmund Freud, pai da psicanálise. O Adam ele representa o ego, a parte consciente da personalidade, enquanto He-Man ele personifica o id, o instinto primitivo, os desejos inconscientes. A transformação de Adam em He-Man é um exemplo do processo psicológico conhecido como sublimação, no qual impulsos e desejos eles são redirecionados para atividades socialmente aceitáveis pela sociedade. Nesse caso, os desejos de poder e força eles são canalizados, para proteger a Eternia, em vez de serem expressos de forma destrutiva. Posso aqui te dar um exemplo de uma pessoa calma que tem um desejo, um impulso agressivo, que não seria aceito pela sociedade. Então o que ela faz? Faz a sublimação. Ela se torna um lutador de boxe. Assim ela não precisa reprimir o seu desejo e transferir-o para algo que é aceito na sociedade. Deu para você entender mais ou menos a comparação? Se não tiver entendido, não tem problema, deixa aqui no comentário a sua dúvida que eu te explico direitinho. Tanto nos quadrinhos, quanto nos desenhos animados, quanto no filme também, estão sempre mostrando o He-Man enfrentando o arqui-inimigo dele, que é o Esqueleto. Essa briga simboliza a luta do ego contra os impulsos sombrios do id. O Esqueleto ele representa a parte obscura da psique de Adam. Seus medos, os traumas não resolvidos. Se liga aqui, quando eu estou falando de trauma, é importante a gente considerar a ausência do pai de Adam, o rei Randor. Durante a sua infância, ele ficou sempre isolado, sem a presença do pai, e essa ausência ela pode ter causado um complexo de Édipo não resolvido, conforme também descrito por Freud, resultando no quê? Nos sentimentos de rivalidade, desejo de ser o pai. Mas Guilherme, o que é complexo de Édipo? Eu vou te explicar rapidinho. O complexo de Édipo ele acontece quando o filho começa a se sentir muito ligado à mãe, querendo ficar perto dela o tempo todo, e ficando com ciúmes quando outras pessoas, como por exemplo o pai, estão por perto. A parte complicada é que o menino ele também pode sentir como se ele quisesse ser o único especial para a mãe dele, como o pai é. Isso pode fazer com que ele se sinta mal, se sinta confuso, porque ele também gosta muito do pai. Às vezes isso pode fazer com que o menino sinta que ele está em uma batalha entre querer ser o favorito da mãe e ser igual o pai. A ausência do pai pode prejudicar o desenvolvimento do complexo de Édipo, porque o relacionamento com o pai desempenha um papel importante na resolução saudável desses conflitos, desses sentimentos, A presença do pai ela é crucial para ajudar o menino a identificar como que ele internaliza seus padrões e valores masculinos. Quando o pai está ausente, seja fisicamente, emocionalmente, o menino pode não ter uma figura masculina forte para se identificar e aprender. Isso pode, não quer dizer que seja a regra, tá bom, gente? Pode levar a uma confusão de papéis. O menino ele pode ter dificuldade em entender o seu próprio papel como um futuro homem. Ele pode também lutar para estabelecer limites saudáveis no relacionamento dele com a mãe. Além disso, a ausência do pai pode levar a uma sensação de vazio emocional e pode aumentar os sentimentos de segurança, de insegurança e instabilidade no ambiente familiar e impactar também o desenvolvimento emocional e psicológico da criança. Deu para entender? Mais ou menos?
Mas vamos lá, vamos seguir. A busca incessante de Ada por aprovação e reconhecimento pode ser vista como uma manifestação desse conflito. O complexo de Édipo de He-Man, ele é evidente na relação do rei Randor, que é o pai ausente, e Adam. Embora o Adam busque constantemente a aprovação do seu pai, assim como eu acabei de falar, tem uma tensão muito implícita de rivalidade, especialmente quando o He-Man ele é mais adorado pelo povo de Eterna do que o próprio rei. Esse conflito ele é bem destacado em episódios que Adam precisa provar o valor e superar a sombra do pai, como por exemplo no episódio O Guerreiro do Arco-Íris. Nesse episódio, o He-Man ele confronta o complexo de Édipo quando ele busca a aprovação do seu pai, enquanto enfrenta vários desafios para provar o seu valor. Alguns desses desafios foram, vou citar aqui para vocês, tá? Confronto com vilões. O He-Man ele enfrenta diversos adversários poderosos que ameaçam a segurança de Eterna. Esses confrontos exigem dele coragem e determinação para proteger o seu povo e provar a capacidade dele como protetor do reino. Segundo, teste de força e habilidade. Durante o episódio, o He-Man é desafiado a demonstrar sua força e habilidade em situações extremas, como enfrentar criaturas monstruosas ou superar armadilhas engenhosas. Terceiro, proteção dos cidadãos de Eterna. O He-Man se encontra em situações que precisa proteger os cidadãos de Eterna de perigos iminentes. Essa responsabilidade coloca à prova a sua capacidade de liderança e a sua determinação em garantir a segurança do seu povo. Quarto, resolução de conflitos internos. Além desses desafios físicos, o He-Man também enfrenta conflitos internos relacionados à sua identidade dual como Príncipe Adam e He-Man. Ele se questiona sobre sua verdadeira natureza, sobre seu verdadeiro papel no reino. Ele busca ali encontrar um equilíbrio entre as suas responsabilidades como líder e a sua necessidade de aceitação do seu pai. Quando se trata de mecanismos de defesa, o He-Man demonstra uma tendência ao uso de identificação projetiva, né? Ele projeta suas próprias inseguranças, as suas próprias fraquezas no esqueleto, negando elas nele mesmo e reforçando a sua identidade como herói invencível. O He-Man várias vezes recorre à negação e à identificação projetiva para lidar com suas próprias inseguranças e medos. Tem vários episódios que ele confronta o esqueleto, o que pode ser interpretado como uma projeção dos seus próprios conflitos internos e traumas. Traumas esses não resolvidos. A gente vê isso no episódio Plano de Maligna. Se eu não me engano é na temporada 1, episódio 12. Nesse episódio a Maligna ela cria um clone maligno do He-Man. Maligna cria clone maligno. Maligna, maligno... Tá bom, vamos lá. Nesse episódio, a Maligna ela cria um clone maligno do He-Man, que representa uma projeção das suas sombras e inseguranças. Aposto que você nunca percebeu isso e nunca pensou nisso. Aí a gente vê como um herói enfrenta a sua própria escuridão refletida de volta para ele mesmo. Da hora, né? Nesse episódio a gente pode interpretar o desfecho sobre a perspectiva da psicanálise da seguinte forma. Vamos lá, pensa comigo. O confronto com o clone maligno do He-Man cria uma situação na qual ele é forçado a enfrentar suas próprias sombras e inseguranças. Esse confronto representa um momento de autoconfrontação e confronto com o lado obscuro da sua própria psique, refletindo de volta para ele mesmo. Na psicanálise, esse processo ele é conhecido como confrontação com o inconsciente. O desfecho do episódio ele pode ser interpretado como uma vitória do ego sobre o id. O He-Man, ao confrontar o seu clone maligno, não apenas derrota fisicamente a ameaça, mas também enfrenta e reconhece as partes sombrias de si mesmo, que o clone dele representa. Esse reconhecimento e integração das sombras são essenciais para o desenvolvimento psicológico e a saúde mental. Assim, o desfecho do episódio pode ser visto como uma jornada de autodescoberta, uma jornada de autoaceitação para He-Man, no qual ele confronta e supera suas próprias inseguranças e escuridão interior. Essa vitória não é apenas física, mas também psicológica, fortalecendo o ego do herói e promovendo o seu crescimento pessoal. Os traumas não resolvidos do He-Man podem remontar à sua infância, marcada pela ausência do seu pai e pela pressão de se tornar um líder digno de Eterna. Esses traumas eles se manifestam nos seus relacionamentos interpessoais,
em seu constante desejo de proteger aqueles que ele ama. Dentro do He-Man tem uma luta constante entre seu id e seu ego e seu superego. Seu ego ele é representado pelo Adam, que busca equilibrar os impulsos do id, né, o He-Man, com as demandas do Cringer. Quem que é o Cringer? Pacato, que sua vez também é conhecido como Gato Guerreiro. Esse é um exemplo vivo do conceito freudiano de superego. Aposto que você nunca percebeu, o Pacato ele representa a voz da consciência do He-Man, a voz da consciência, a voz da moralidade, sempre avisando ele sobre os perigos do comportamento impulsivo, que resulta em conflitos internos e autoconhecimento. Essa luta é evidente em episódios quando o He-Man precisa tomar decisões difíceis, muitas vezes sacrificando o seu próprio bem-estar pelo bem maior. Um dos episódios que mostra o Pacato como uma voz da consciência do He-Man é o episódio intitulado The Problem with Power, né? O Problema com o Poder, da primeira temporada no ano de 1983. Nesse episódio, o He-Man ele se depara com uma situação em que ele é temporariamente privado dos seus poderes, como resultado de um artefato mágico. Isso coloca ele numa posição de vulnerabilidade, porque ele não pode mais contar com a sua super força. Então ele não tem como mais proteger os cidadãos de Eterna. Durante esse período de fraqueza, o He-Man enfrenta uma série de desafios e tentações. Em um momento crucial, ele é confrontado com a decisão de usar sua força restante para salvar a si mesmo ou para proteger os outros. Aqui é onde a voz do Pacato se torna mais alta. O Pacato, né, o Gato Guerreiro, representando a consciência moral do He-Man, adverte, ele avisa ele sobre os perigos de agir impulsivamente em benefício próprio, prejudicando os outros. Ele lembra o He-Man dos valores, dos princípios pelos quais ele deve lutar, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ao longo do episódio, o He-Man enfrenta conflitos internos enquanto pondera sobre o significado real do poder e da responsabilidade que vem com ele. Ele é desafiado a sacrificar seu próprio bem-estar pelo bem maior, de tomar uma decisão que o Gato Guerreiro o incentiva a tomar. No final, o He-Man aprende uma valiosa lição sobre a importância do autocontrole, da empatia e da moralidade. Tudo graças à influência positiva do Pacato na sua vida, que é o superego. Esse episódio destaca a relação simbólica entre o He-Man e o Gato Guerreiro, representando não apenas uma parceria física, mas também um vínculo emocional e moral profundo. Numa última análise, a gente pode falar que as ações do He-Man são motivadas pelo desejo de proteger aqueles que ama e de ser aceito em sua comunidade. Sob a perspectiva da psicanálise, ele é um complexo entrelaçamento de impulsos instintivos, experiências passadas e mecanismos de defesa lutando para encontrar equilíbrio entre as suas identidades conflitantes. O He-Man ele continua, a cativar gerações com a sua coragem e força, mas por trás do exterior heróico está uma psique profundamente complexa. Nessa análise que a gente fez, a gente examinou as raízes psicanalíticas das suas ações e motivações, revelando um personagem que transcende os limites do físico para explorar as profundezas da mente humana. Por meio da resiliência e determinação, o He-Man mostra uma busca contínua pela liberdade e independência, tanto física quanto psicológica, em episódios onde ele enfrenta desafios aparentemente insuperáveis como a invasão de Eterna por forças do mal. Ele mostra uma capacidade notável de superar obstáculos e proteger o seu povo. Além disso, aposto que você já percebeu que o He-Man ele promove ativamente a aceitação da diversidade e a tolerância em Eterna, demonstrando um profundo senso de justiça e igualdade. Ele está sempre disposto a defender os oprimidos e a lutar contra a discriminação, como é visto em episódios onde ele se une a diferentes raças e povos para enfrentar ameaças comuns. A jornada do He-Man ela vai além de simplesmente derrotar vilões. Você tem que enxergar isso. É uma exploração complexa da psique humana, repleta de conflitos internos, relacionamentos interpessoais e uma busca constante por autoconhecimento e justiça. Quando a gente analisa as suas ações, motivações sob uma lente psicanalítica, a gente pode entender melhor as camadas profundas do herói mais poderoso de Eterna. E agora vamos lá para o bônus para quem ficou até o final. Se você curtiu o vídeo até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, porque eu vou fazer outros vídeos falando de outros personagens, falando de casos reais, de personagens de filmes, animes, séries. Então se você curte esse conteúdo, já se inscreve aqui, ativa o sininho para você ser notificado quando eu lançar o próximo vídeo.
No filme do He-Man, você achou que eu não ia falar do filme, né? O Mestre do Universo de 1987, eu vou falar algumas passagens que estão relacionadas a todo esse conteúdo do vídeo que a gente falou. Eu vou falar a parte da cena e mais ou menos qual o tempo do filme. Vamos lá. Complexo de Édipo e relacionamentos interpessoais. A cena que demonstra, né, esse tema no filme é quando He-Man e o Rei Randor têm uma conversa franca sobre o papel de He-Man como príncipe e líder de Eterna. Essa cena ocorre em torno dos 25 primeiros minutos do filme. 2. Traumas e conflitos internos. No início do filme, o Adam é retratado lutando com seus sentimentos de responsabilidade e desejo de uma vida normal. Essa cena ocorre nos 10 a 15 minutos do filme. Mecanismos de defesa. Quando o He-Man confronta o esqueleto e se vê diante de um perigo iminente, ele usa a negação e distanciamento emocional para lidar com essa situação. Essa cena ocorre no clímax do filme, mais ou menos por volta de 1h e 20 minutos. Resiliência e determinação. Durante a batalha final entre He-Man e as forças do esqueleto, a gente testemunha a resiliência e a determinação do He-Man em proteger a Eterna. Essa cena ocorre mais ou menos no final do filme, por volta de 1h e 30 minutos. Liberdade, aceitação da diversidade. Quando He-Man se une a diferentes grupos e raças para combater a ameaça do esqueleto, a gente vê a sua dedicação à liberdade e à justiça. Essa cena ela ocorre durante a preparação para a batalha final, em torno de 1h e 10 minutos do filme. Pessoal, se você curtiu esse vídeo, se liga que nos próximos dias eu vou estar postando um segundo vídeo para complementar esse aqui. E vai ser muito importante você ver. Então a única forma de você não perder é se inscrevendo no canal. Então aproveita, clica agora e ativa o sininho para quando sair o vídeo você já ser notificado. Fui!